A paz do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E hoje eu gostaria desse vídeo aqui de trazer exortações à santidade. Eu gostaria de animá-los a buscar mais santidade nesta palavra aqui que está em Efésios capítulo 4, do versículo 25 ao 32. Então, Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 32. Gostaria de falar esses versículos e pontuando alguns versículos, falando um pouco sobre eles, para animá-los a buscar santidade, você que é um servo, uma serva de Deus, tá bom? Então, a palavra diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então aqui ele está falando do cinturão da verdade, da armadura de Deus. Quando nós mentimos, nós abrimos mão da proteção de Deus. Nós deixamos de nos parecer com o nosso Pai que está no céu para se parecer com o diabo. E Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, aqui está falando também sobre que nós não devemos mentir, porque ao você mentir, nós estamos enganando a nós mesmos. É isso que acontece. Nós enganamos a nós mesmos. Nós abrimos mão da proteção de Deus e damos espaço para o inimigo atuar na nossa vida. Então, aqui fala assim, porque somos membros um dos outros. Porque quando uma pessoa ela acredita em Jesus Cristo, o Espírito Santo habita nela e aquela pessoa se torna um membro da igreja. Então, quando você está com outra pessoa que está com você selado com o Espírito Santo de Deus, está com outra pessoa selada com o Espírito Santo de Deus, aí está a igreja reunida, porque Jesus fala assim que quando dois ou três estiverem ali em meu nome, eu estarei ali. Ele está falando da formação da igreja. Por isso que a igreja, então, você é membro da igreja, mas para você ser a igreja, vocês têm que estar em comunhão com seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então, é isso que está falando este versículo em específico aqui. Daí fala assim no 26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você se irá, eu acho que a única coisa que faria você não pecar nesse momento seria uma indignação espiritual, seria uma indignação de você ver uma coisa que está fora da palavra de Deus, uma pessoa que está vivendo errado e você ter raiva daquela enganação, sabe? Não da pessoa, mas daquela enganação, daquela pessoa que está vivendo errado, você ter raiva do erro daquela pessoa e não da pessoa, sabe? Porque nossa guerra não é contra carne e sangue, nossa guerra é contra os principados e potestades que atuam nos ares. Então você ter raiva do pecado, você ter raiva dos inimigos que estão ao redor, que tentam destruir a igreja a todo custo, e a gente muitas vezes está brincando de ser cristão. Então nós temos raiva das nossas fraquezas ali, nós temos raiva de às vezes não estarmos servindo a Deus na excelência, sabe? Ter raiva, mas não pecar, e que a sua ira passe não mais daquele dia que você se irou, sabe? Então é isso que esse versículo está falando aqui. Então no 27 fala assim sobre a ira, né? Se a sua ira se volta contra o seu irmão, sua irmã em Cristo Jesus. Aqui já fala no 27 já o que é. Não deis lugar ao diabo. É isso que você vai estar fazendo ao se irar contra uma pessoa e não enxergar a verdade. Nós somos falhos, somos pecadores, mas depois que aquele sentimento passa, você deve enxergar a verdade e liberar o perdão, entendendo a verdade. Orar para aquela pessoa. A nossa guerra, a nossa arma é na oração. Então no 28 fala assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então
Servir ao próximo através também do financeiro. Servir ao próximo também é ajudar a pessoas financeiramente também. Se você quer ser abençoado financeiramente, o que deve morar no seu coração é você ajudar financeiramente as pessoas em volta. É assim que se é abençoado financeiramente por Deus. Então, quando a pessoa às vezes quer uma bênção financeira, tá pensando só nela mesma, só na família dela, ela não entendeu a verdade. Então, para você receber uma bênção financeira, o que deve priorizar no seu coração e o que deve morar no seu coração é servir ao próximo com ofertas, é servir ao próximo lhe ajudando financeiramente, sabe? Então, é assim que se é abençoado financeiramente. E é disso que está falando, né? Para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. E no 29 fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. O inimigo, ele, ele atua muitas vezes quando você ouve um linguajar assim da pessoa falando muito palavrão, o inimigo já está laçando setas através daquela pessoa. Você tem que ter discernimento espiritual, entrar em oração e repreender todos os demônios que estão naquela pessoa, ou usando aquela pessoa ali, porque o inimigo ele usa setas, ele lança setas através daquelas pessoas. E quando Jesus estava foi se alimentar ali numa refeição e os fariseus viram que ele não lavou as mãos e criticaram ele por causa disso, Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então Jesus fala, né? O que contamina um homem de verdade é o que sai da boca dele, porque o que sai da boca dele é o que mora no coração dele. Então, quando você escuta uma pessoa falando num linguajar cheio de palavrão, falando só, se orgulhando de coisas ruins dessa vida, você já sabe discernir espiritualmente se aquela pessoa tem uma vida com Deus ou não. O discernimento espiritual nós vemos nas pessoas para que nós possamos ter cuidado, ter prudência para não sermos enganados ali pelas ciladas do inimigo usando pessoas e para ajudar a pessoa. É para ajudar as pessoas também a entender a verdade, a evangelizar, sabe? A enxergar quem precisa de Deus e quem está. Para você discernir quem tem Deus e quem não tem Deus, para você conseguir ajudar aqueles que mais precisam, sabe? E você discerne assim. O discernimento espiritual vem por detalhes na pessoa do que ela está falando muitas vezes. Então, aqui incentiva a nós a quando você falar, vigiar o que você fala, vigie o que você fala, não fale coisas ruins, sabe? Fofoca, coisas ruins, palavras torpes, assim. É aquilo ali. Se você vive no secreto com Deus em oração, jejum, leitura da Bíblia, o que deve sair da sua boca, então, são coisas boas, coisas que vão edificar as pessoas em volta. E o inimigo que está dentro das pessoas, muitas vezes em sua volta, vão morrer de raiva de você ali. E na verdade, o que muitas vezes você vai estar vendo uma pessoa tendo raiva de você, na verdade é o que está dentro da pessoa que está com raiva do que está dentro de você, né? Então, tenha discernimento espiritual que se adquire cada vez mais com a leitura da Bíblia. Então, no versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa, você estar ali, ou deixando muito feliz o Espírito Santo de Deus, ou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Eu ainda não consigo entender, né? Como que o Espírito Santo de Deus, ele suporta, assim, ele habitar num corpo cheio de pecado, cheio de corrupção, um corpo que é corruptível, sabe? Você vê que a gente não conhece a grandeza, a amplitude do amor de Deus por nós. E ele sacrificou o próprio Filho por nós para que possamos, então, recebemos um presente, que é o Espírito Santo de Deus, para todo aquele que crê em Jesus Cristo de verdade. Então, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você se preocupa, assim, com o que você faz, com o que você fala, com o que você pensa, para não entristecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, você deve enxergá-lo como seu melhor amigo, e o seu melhor amigo, esse aí nunca vai te trair, esse aí nunca vai
te magoar, vai te consolar, vai te animar e vai te guiar pelo caminho estreito de Jesus Cristo, que é a salvação. Então, o Espírito Santo de Deus, você deve enxergá-lo assim como se fosse uma pessoa dentro de você. Uma pessoa que vai estar te orientando em tudo ali, o próprio Deus dentro de você. Então, nós devemos vigiar o que olhamos, o que falamos, o que... Se você ouve algo que você não está do seu agrado, se afaste dessas pessoas, sabe? E vigiar para que o Espírito Santo não fique sempre, não acabe entristecendo o Espírito Santo de Deus ali dentro de você. Daí no 31, né? Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Aqui na comunhão na comunhão entre os cristãos, congregando entre os cristãos, eu entendo que está falando disso, né? Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Então, para que a igreja unida, ter esse tipo de coisa entre os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, está errado. Nós devemos nos fortalecer unidos, evangelizar uns aos outros e fortalecer a igreja. E muitas vezes pessoas que agem dessa forma que foi falado nesse versículo aqui, eles mesmos vão se afastar porque eles não querem ser reprovados por Jesus Cristo. Então, a luz se aborrece com as trevas, quem está nas trevas se afasta, porque quando a pessoa se afasta, a pessoa que está nas trevas se afasta, é porque não querem ser reprovados por Jesus Cristo. Mas eles não conseguem enxergar isso. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então aqui está falando também sobre o perdão, né? Se você acha assim que, eu não preciso perdoar, Deus perdoa, então você já está fugindo do que é o certo a se fazer. Você deve perdoar e o mais beneficiado, eu acredito, que é a pessoa que libera o perdão. E aquela pessoa que não libera o perdão no seu coração, mas muitas vezes não estou falando do que ela fala, de atitudes assim, mais assim, literais assim, mas no coração dela, ela não carregar a mágoa da pessoa lá, sabe? E aquela pessoa não libera o perdão, ela guarda mágoa, guarda rancor daquela pessoa no coração dela, e depois na oração ela quer pedir perdão para Deus. Então, aquela pessoa está sendo uma pessoa hipócrita. Muito menos Deus vai perdoar ela. Se ela não perdoa pessoas, Deus não vai te perdoar. Se você não quer amar o teu próximo igual a ti mesmo, Deus não vai te amar. É assim que é. Deus, ele é com você o que você é com ele. Então, libere o perdão para que Deus possa te perdoar, sabe? Deus, ele é justo, ele é verdadeiro. Então, você deve agir como, sabe? Você deve seguir o exemplo de Deus ali. Deus é assim, Deus, ele perdoa os erros, Deus, ele perdoa, ele ama, e você deve também perdoar e amar o teu próximo igual a ti mesmo. Então, é essa a palavra de Deus que eu queria trazer hoje para vocês aí, para que seja, são exortações para você buscar santidade, exortações, alegria em buscar se santificar no seu dia a dia, persevere. Tem dias que nós estamos mais desanimados, mas nós devemos perseverar em oração, em leitura da Bíblia, não devemos fraquejar, porque o inimigo está ao derredor, bramando igual leão, buscando a quem tragar. Então, vigie, ore, persevere, seja determinado, não desista da caminhada, aprofunde as raízes do Evangelho no seu coração, busque a verdade cada vez mais, saia do raso, busque o aprofundamento espiritual, para que você resista ao dia mal. E o dia mal pode durar muito tempo. O dia mal vem para todos, independente de como está a sua vida com Deus, longe, ou longe de Deus, ou com Deus. Vai vir um dia mal, então quem vai se manter de pé, firme na palavra de Deus, é aqueles que estão na presença de Deus ali, acreditando no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele já nos salvou de todos os pecados, já nos salvou deste mundo horrível aqui, para a nossa redenção eterna, para a nossa vida eterna na Nova Jerusalém, perto de Deus. Então, tome posse dessa palavra, se alegre na santidade, busque santidade na sua vida, no seu dia a dia, tenha uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de jejum, vale a pena, porque essa é a verdade. Essa vida aqui é para você fazer uma escolha
E você deve fazer uma escolha agora, não amanhã, não depois, porque você não sabe o que vai acontecer. Jesus pode vir, você pode acabar morrendo. Quantos acidentes surreais você vê assim que a pessoa do nada pega e morre. Morre do coração, morre por qualquer coisa assim, porque nós somos frágeis assim, o ser humano é frágil. E você pode. Você não sabe o dia, não sabe nem o que vai acontecer daqui a um minuto. Então, fique na presença de Deus sempre e persevere nos dias que você não estiver animado para orar, para ler a Bíblia. Faça igual, faça mesmo sem vontade de fazer. E assim você vai estar vigiando e orando para não cair nas ciladas sorrateiras do inimigo, tá bom? Essa é a palavra de Deus hoje. A paz do Senhor a todos.